Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente para estudarmos o Evangelho de Jesus segundo a doutrina dos Espíritos. Segundo a doutrina dos Espíritos, porque nós, espíritas, consideramos o Espiritismo como a terceira revelação, aquela que veio tirar o véu dos nossos olhos, que veio trazer a verdadeira perspectiva da imortalidade da alma, que nós já tivemos essa informação através de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele veio desenvolver em nós, veio trazer mais progressivo, porque o nosso desenvolvimento, como diz o nosso colega, o Otávio, o progresso, ele é gradativo, ninguém dá salto. Então, veio Moisés, com a primeira revelação, trouxe os 10 mandamentos, e para reunir aquele povo e ter um controle sobre ele, foram feitas 613 leis judaicas. 613 leis judaicas. Só que apenas divinas foram 10, que foram os 10 mandamentos. Jesus nem toca nesse assunto das outras leis. Aí ele traz que essas leis, ele ainda resume e traz 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus promete que quando a gente tivesse mais condições, quando nós estivermos mais capacitados, desenvolvidos, intelectualmente e moralmente, nós íamos conseguir receber essa revelação. Por isso, só depois de 19 séculos, conseguiu-se trazer o Espiritismo e, mesmo assim, até hoje, não são todas as pessoas que conseguem entender. Por quê? Porque a lei de Deus é muito difícil de entender. Nós falamos que amamos a Deus, mas nós ainda não conseguimos amar o nosso próximo. E Jesus já disse isso, está lá no Evangelho, em João. Como podereis amar a Deus que vocês não veem, se não conseguem amar a Deus, amar ao próximo, Como amar a Deus que vocês não veem, se vocês não amam ao seu próximo que vocês veem, que está do lado de vocês. Então, como é isso? O que é a lei? O que é a justiça? Primeiro, o nosso tema é justiça. Então, o que é a justiça? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 875, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? Aí os Espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. É simples, não é? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, seria simples se nós pudéssemos respeitar a opinião do nosso irmão. Se nós não quiséssemos impor, o nosso pensamento, o nosso sentimento, os nossos credos ao outro. Mas nós ainda estamos longe disso, da verdadeira justiça. Porque a verdadeira justiça é amorosa. A verdadeira justiça, ela é benevolente. A verdadeira justiça não quer vingança. A verdadeira justiça, ela quer que o outro aprenda. Que o outro melhore. Mas nós ainda estamos longe disso. Porque
para nós ainda a verdadeira justiça é a vingança. Eu vou dar alguns exemplos, aí vocês vão perceber que eu estou certa. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, que era, né, já era um espírito mais adiantado, e se adiantou muito mais estudando, tanto é que ela estava numa esfera diferente de André Luiz. André Luiz, para visitar a mãe, ele teve que estar desdobrado como espírito. Olha como é que é o nosso plano espiritual. Todo mundo aqui está estudando o Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz, é muito importante para poder acompanhar os estudos. Então, André Luiz vai conversar com a mãe dele e ele descobre que o pai dele está lá no umbral, né, prisioneiro dele mesmo, de suas atitudes na terra, com 2 amantes. E os 3 estão vinculados pelo laço das paixões, né, perigosas, paixões doentias. E a mãe dele vai conversar com ele e fala, não, mas eu quero ajudar seu pai. Eu já pedi autorização, né, à espiritualidade maior, e eu vou reencarnar novamente. Vou recebê-lo como meu marido novamente. E para ajudar essas irmãs, eu vou recebê-las como filhas do meu coração. Aí alguém pode perguntar assim, cadê a justiça? Não é? Onde que está a justiça nisso? Olha que coisa boa. Porque a justiça de Deus não é vingativa. A justiça de Deus é para corrigir. Quando nós somos colocados novamente aqui no planeta Terra, é para nos corrigirmos. Não tem esse sentimento de vingança. Deus não sente. Deus é. Deus é o amor. Deus é a própria justiça. Ela vai reencarnar com esse marido infiel que foi aqui na Terra. Ela vai receber essas filhas e vai ser uma boa mãe. Porque o espírito, como diz o Otávio, ele não perde as suas conquistas morais. Onde está a justiça divina, Jaceira? No esforço que esse homem vai ter para se comportar nessa encarnação. De se desligar vibratoriamente dessas paixões e mudar o seu olhar para aquelas 2 moças que serão suas filhas. E vê-las nos braços de outra pessoa, ao se casarem, constituir família. Ao ter que suportar essas 2 meninas na adolescência, imaginemos nós, são colocadas oportunidades dele transformar todas aquelas paixões negativas em um amor fraternal. Assim como Dona Laura se predispôs e já estava trabalhando nisso. Mas o que a gente vai pensar? Mas ele tem que pagar, não é assim? Ele precisa sofrer um pouquinho. Nós estamos aqui sofrendo todos os dias. Sabe-se lá o que nós aprontamos nas vidas pretéritas? Porque todos os dias nós temos que fazer um esforço para eliminar as nossas más inclinações. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. Porque nós ainda
estamos em desenvolvimento. É por isso que quando Kardec pergunta, também nesse capítulo 11, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, pergunta como que era a caridade entendida por Jesus, eles respondem: benevolência para com todos, para com todos. Porque Deus faz que o sol ilumine os bons e os maus, que chova sobre os bons e os maus. Tudo que Deus dá é para todos, para que todos tenham a mesma oportunidade de recomeçar, de fazer o bem, de seguir as suas leis. Indulgência com as imperfeições alheias. Por que eu tenho que ser indulgente, compreensivo? Porque eu sou imperfeita. E eu preciso da indulgência do outro. E o perdão das ofensas. Quem não erra? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então é uma lei. E Deus, nós viemos como um princípio inteligente. Então, vocês que já estão estudando aqui, acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos, nós temos aqui na casa todas as reuniões, o estudo sequenciado do Livro dos Espíritos, tem os módulos, tem na internet vários canais muito bacanas, né, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Então, não tem por que não estudar, né? Além do nosso livrinho de cabeceira, onde nós ficamos sabendo que nós somos criados e, a partir daquele momento, nos tornamos imortais. Passamos por bilhões de anos nos desenvolvendo lá no mineral. No mineral, nós trabalhamos a lei da atração. Lá no vegetal, nós fomos trabalhando a união. Né? Todas as plantas unidas ali nas raízes, transmitindo, e agora foi comprovado cientificamente que as raízes das árvores são como neurônios, né? Estão todos interligados e elas mutuamente se ajudam, se alimentam, transmitem nutrientes, são solidárias entre si. Toda a criação de Deus tem que ser solidária entre si. É a lei. Nós temos no Livro dos Espíritos nos informando que os mundos são solidários entre si. Ah, Jacira, mas como assim? Se eu não aprender nesse mundo, nessa terra, nesse planeta maravilhoso, Jesus prometeu, porque ele falou que tinha muitas moradas na casa do Pai, mas se eu prefiro um lugar ruim, tem um lugar ruim para mim? Porque nós vamos para onde nós nos afinizamos. Ah, Jacira, mas e a lei? A lei é a lei. A lei é imutável, porque ela é perfeita. Ela foi criada e ela não sofre modificações. Mas como assim? Foi modificando tantas coisas desde que a gente entende por gente? Não, quem mudou foi os homens. Os homens mudaram. A lei é a mesma. Nós fomos aprendendo com o tempo, desenvolvendo a nossa intelectualidade e agora a gente pode, um pouquinho melhor, aplicar a lei, entender melhor a lei e estar aqui hoje, né? Nós todos aqui aprendendo um pouco mais sobre esse amor de Deus que é difícil. Eu gosto muito, tem alguns exemplos, né, que a gente gosta de repetir. Tem uma música do padre Fábio de Mello,
E eu sempre falo que essa música foi intuída, foi uma psicografia, porque essa música chama Humano Demais. Depois vocês podem procurar. E ele, numa frase, ele fala o seguinte: como entender o amor de Jesus se todos aqueles que ele pegava pela mão, eu não quero ao meu lado? Percebem? É difícil, porque a gente foge daquelas pessoas que Jesus ia atrás, buscar, não é? Nós fugimos. Por quê? Porque nós não temos ainda esse amor puro, porque nós temos medo. Medo de quê? Medo de recair, não é? Porque medo da morte nós já não podemos ter. A morte não existe. Nós somos imortais. A morte física, sim. E ela é necessária. E vai acontecer. E acontece. Há bebês que nem se formaram, né? E a mãe tem que sofrer um aborto, e ela sofre, chora naquele momento. É um luto, é uma perda. Há alguns que não conseguem, né? Se formam, mas não conseguem nascer, morrem na eternidade. Mas nós conseguimos ver pessoas com 100 anos, lúcidas. Então a morte, para nós, não é mais tabu. Porque todos nós, estudando aqui o Livro dos Espíritos, nós viemos com uma quantidade de fluido para vivermos X anos. E como nós não sabemos, nós temos que aproveitar. O Kardec, ele traz também para a gente, no Livro dos Espíritos, ainda falando sobre a lei divina, ele pergunta, na questão 614, se vocês quiserem dar uma olhadinha em casa. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E Kardec, ele subdivide aqui em 11 leis. Lei de atração, lei de causa e efeito, leis morais, lei de justiça e de caridade, amor e caridade. Mas tudo é uma lei só. E Jesus trouxe ali, reuniu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo ao próximo, eu amo a Deus. Se eu verdadeiramente, eu vou utilizar o verdadeiramente do Otávio, amo a Deus, eu amo o meu próximo. Porque é a orientação dele. O que é o Evangelho de Jesus? Jesus não veio aqui exemplificar as leis divinas? O Evangelho de Jesus é a lei divina. Ele veio como um evangelho vivo, porque ele não escreveu, ele só falou e exemplificou. Então, quem viveu naquela época, e nós devíamos, né, estar surdos naquela época, vendo Jesus, muitos aproveitaram aquele momento. E aqueles que o conhecia, que já o conhecia, ouviram a sua voz e reconheceram. Não foi isso que ele falou? As ovelhas, ouvindo a voz do pastor, reconhecem e vai até eles. E nós vamos ver, quando ele chama os seus discípulos, ele chega no barco, chama Tiago e João, 2 rapazinhos. Siga-me. Eles largam tudo e seguem Jesus. Será que nós faríamos isso? Um hippie, né? O que o senhor tem? Tem dinheiro? Não. Porque nós estamos ligados às coisas materiais. Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem que eu vou te fazer pescador de homens. E vai chamando
E todos eles vão, ninguém questiona, porque ouvem a voz, reconhecem e vão. Se Jesus chegasse aqui hoje, reencarnasse, nós estaremos prontos para reconhecer a voz do Cristo e dar testemunho? Os cristãos, né, que foram chamados assim depois, inclusive pelo evangelista Lucas, para mostrar quem eram os seguidores do Cristo, eles foram para a arena serem devorados pelos leões, queimados na fogueira, porque eles ouviram a voz do Cristo e entenderam. E eles vieram já mostrar para nós sobre a perenidade da matéria e a importância da imortalidade da alma. Nós vamos ver Joana de Cusa encontrando com Jesus lá no início. E ela fala, Jesus, eu quero largar tudo e seguir o Senhor. Ele falou, não, você tem a sua missão com seu marido, com seus filhos, com seu filho. Vai chegar a hora e você vai dar o seu testemunho. E o marido dela morre, ela perde tudo, ela vira serva, aonde ela era, né, a dona da casa, ela virou serva, vai trabalhar como empregada, fiel. E vem dar um testemunho na fogueira, junto com seu filho, porque ela já não acreditava, e como diz Emmanuel lá no Consolador, vai chegar um tempo que nós não vamos falar, eu creio, vamos falar, eu sei. E ela sabia. E eles pedem para que ela jurasse Jesus, ou seja, renegasse Jesus. E o filho dela, mãe, abjura, renega Jesus. Ela vira, cala-te. Você não sabe o que me pede. E os dois morrem queimados vivos. E ela é recebida por Jesus. Porque ela entendeu. Ela entendeu a importância da imortalidade da alma. A importância de nós acreditarmos que a matéria, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Não é verdade? E as nossas... Onde que está a justiça, Jacira? Quando eu estou nas minhas aflições. Convido vocês a lerem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vem trazer para a gente 2 pontos. A justiça das aflições, tem as causas atuais e as causas anteriores. Aflições atuais, causas atuais. Se nós olharmos as nossas vidas e fizermos uma pesquisa verdadeira, sendo o mais sincero conosco, não precisa falar para ninguém, o que verdadeiramente é karma? É lei de causa e efeito de vidas anteriores. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo, para eu ter uma vida confortável. Não é rico, não, porque riqueza, né? As coisas materiais em excesso, confortável. Eu posso criar meus filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida confortável. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu me comportei verdadeiramente. Eu fiz tudo. Materialmente, eu busquei, eu estudei, eu me esforcei e eu me comportei adequadamente. Porque Kardec fala que a maioria esmagadora das nossas aflições são causas atuais.
E quando a gente vai buscar lá, desde quando a gente começa a se lembrar, né, ter lembranças das nossas vidas, a gente vai ver tanto de tempo que nós desperdiçamos, quantas desobediências, quantos conselhos que nós não quisemos ouvir. E nós vamos ver que a maioria das nossas dificuldades foram causadas por nós. Aí Kardec fala, olha, mas se você fez tudo o que podia e mesmo assim ainda tem algo que você não entende, aí sim são causas anteriores. A pessoa nasce com um defeito físico, com uma doença, algo que não foi culpa dela. Aqui, né, gente? Ela não buscou aqui. Então, ela vai ter que entender, procurar. Porque se nós cremos que Deus é justo e bom, Ele não permitiria algo só para, né, ver alguém sofrer. Esse Deus que antigamente, por isso que Kardec faz tantas perguntas para os espíritos, esse Deus que pune a bel prazer, castiga, ou fala, eu gostaria que a Jacira perdesse a perna. Eu quero ver como é que ela se comporta. Deus não é assim. Nós, a partir do momento que a gente chega no reino hominal, para desenvolver a nossa humanidade, como eu falei para vocês, a gente trabalhou, né, o nosso magnetismo, a nossa atração no mineral, a nossa união ali no reino vegetal. Lá no reino animal, começamos a desenvolver instintos, começamos a ter outras percepções. As mães, né, ali, as fêmeas, sendo mamães, né, com seus filhotinhos, aprendendo a cuidar. Desenvolvimento de família, de clãs. Para que quando a gente pudesse chegar no reino hominal, nós pudéssemos já ter tudo isso trabalhado na nossa memória, na nossa mente em desenvolvimento, e a gente ter esse registro de todas essas percepções. E como humano, nesse desenvolvimento humano, nós pudéssemos, com o nosso livre-arbítrio, poder escolher, porque nós não somos marionetes. E, nesse princípio, sim, nós vamos ter pessoas cuidando de nós, porque somos crianças. E nesse projeto, né, nessa infantilidade, nós irmos trabalhando e aprendendo e desenvolvendo. A lei não era entendida nesse momento, porque a gente não entendia. É como nós queremos punir uma criança de 2 anos por uma atitude dela. Ela ainda não sabe o que faz. Quem quis ela por ela? Os pais. E nesse desenvolvimento nós vamos fazendo escolhas. Tem espíritos que vão ascender mais rápido, mas não o que Deus escolheu. Eles optaram. Jacira, mas tem momento que é difícil escolher. Se fosse fácil, a maioria de nós não estaríamos nessa situação. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos aprender todas as habilidades, tanto intelectuais como morais, para que nós possamos um dia sermos Cristos, sermos espíritos perfeitos e fazermos ainda, mais ainda, a nossa parte na obra da criação. E Kardec pergunta, para que a gente reencarna? Para evoluir.
Nós viemos aqui para crescermos. E é nessa evolução, nós vamos fazendo parte desse mundo, sendo também co-criadores, ajudando nesse trabalho de evolução. Mas nós precisamos aprender. Vamos errar? Quando uma criança cai, o que a mãe faz? Olha, dessa forma, né, a gente vai explicar. Você não pode correr, você tem que andar, você não pode mexer nisso. Então, a vida, as reencarnações servem para isso, para a gente aprender. Eu gostei muito da fala do Otávio, que ele falou assim, errar coisas novas, né? Porque eu errar novamente a mesma coisa, eu estou gostando de fazer, de cometer esse erro. O mesmo erro, ele não deve ser repetido. Mas nós repetimos, né, gente? É difícil. Então, nós temos que, a partir do conhecimento que nós temos, se vamos errar, e vamos, porque nós vamos tentar fazer coisas diferentes. Então, essa lei é uma lei natural, que ela foi concebida uma vez só. A forma de enxergarmos essa lei, que vai mudando de acordo com a minha evolução. Nós vamos ver Dona Laura abrindo mão, porque para ela já não tenho mais esses sentimentos mesquinhos. Porque quando a gente está encarnada, a gente fala, olha, meu marido me largou, ou minha esposa, eu quero que ele passe a mesma coisa que eu passei. E a gente fica pensando, tomara que a esposa faça a mesma coisa com ele. Olha, gente. Então, eu não amo, nunca amei aquela pessoa. Porque se eu desejo o mal, não é amor. É egoísmo. É uma paixão. Eu não amo, porque quem eu amo, eu desejo o melhor. Quer ver? O filho pode ser o filho mais desobediente. A mãe quer o mal dele, gente? A mãe quer que ele caia, sofra, seja preso, tome um couro. Alguém quer? Não. A mãe ora, principalmente para o filho mais difícil, ela ora 24 horas, para que Deus proteja. E o menino, às vezes, nem merece tanta proteção. Mas o que a mãe faz? Não é? É um amor incondicional. Só eu posso corrigir, não é? Só eu posso falar mal do meu filho. E a gente não quer o mal de jeito nenhum. E às vezes até erramos, né? Na corrigenda. O amor de Deus, ele é justo. Porque ele não tende nem para um lado, nem para o outro. Um exemplo da justiça divina, também eu já até falei aqui para vocês, sobre o livro A Cabana, o filme A Cabana. Eu gosto muito, né, daquele filme, e ele retrata um momento em que o pai da menina, né, que foi morta, ele queria justiça. Não, ele queria vingança. E ele, num desdobramento espiritual, ele se encontra com Deus, com Jesus, com uma outra personagem lá que eu não sei quem que é. E ele fica, e ali está representado aquela família, os filhos que ele abandonou pela morte dessa filha. Olha que interessante. Deus se apresenta como mulher, né? Aí tem Jesus como filho e a outra moça. E ele vai tentando entender, vai se curando nesse processo para ele poder entender o que tinha acontecido e liberar perdão. Mas tem um momento que ele encontra com a justiça. E ele vai numa caverna e ela fala, hoje você é o juiz.
Ele fala, eu não quero. Não, hoje você é o juiz, pode sentar. E hoje você vai julgar os seus filhos. Ele fala, o quê? De jeito nenhum. Hoje você vai julgar os seus filhos, porque você quer que papai, ela chama, né, o Deus de papai, julgue os filhos dele, o filho dele. Então, você vai julgar o seu. E numa tela, ela mostra a filha e o filho e vai falando, né, o que os filhos tinham feito. E é bonitinho, porque é aquelas coisas que a gente faz quando a gente é criança, né, adolescente. Seu filho está mentindo para você, sua filha está mentindo, está fazendo isso. Você escolhe qual dos dois vai ser punido. E ele começa a entrar em desespero. Mas eu não posso fazer isso. Ele falou, pode. Você pode sim, porque você quer que Deus pune um filho dele. Agora você vai punir o seu. Vocês prestaram atenção na profundidade desse ensinamento, desse livro? Alguém aqui já se colocou no lugar de Deus? Já se imaginou num tribunal e ter que julgar um filho? Nós temos esse amor e esse senso de justiça inquebrantável, fortalecido por todas as crenças, que sejamos capazes de fazermos um julgamento de primeira linha? Alguém aqui teria coragem de sentar numa tribuna e julgar os filhos? E condenar um filho à morte? À prisão? Tanto não temos que nenhum advogado, né, um promotor, um juiz, não pode julgar nem ninguém da família, quanto mais um filho. Um médico não opera seus filhos, ou sua mãe, né? Ele pode até acompanhar, mas ele não faz. Porque tem ali muitas emoções ainda animalizadas, que a gente não suportaria. E ele chora, ele fala, eu não quero. Então ele fala, então como que você quer? Então o julgamento de Deus é de um amor que a gente não entende. Aliás, a mãe entende, porque quando nós vamos corrigir nossos filhos, nós corrigimos para educá-los. Não é assim que faz? Os pais também. Quando vamos corrigir, nós corrigimos para educar. Esta é a lei. Uma lei que educa, não é para punir. Mas, Jacira, tem tanto sofrimento. Nós não sabemos da história pregressa. Muitas pessoas estão em sofrimento aqui porque buscaram com as próprias mãos o sofrimento. Outras vieram experienciar, expiar. E as pessoas que verdadeiramente se arrependeram de seus erros são aquelas que passam sem murmurar, sem reclamar. Vocês já acompanharam alguém em sofrimento que não reclama? É maravilhoso, não é? Eu tive a oportunidade de acompanhar duas pessoas. Uma minha cunhada com câncer e, mais tarde, meu irmão, né, que fez hemodiálise. Os dois. A espiritualidade é tão boa que fala assim, eu te preparei, você com a sua cunhada, para você suportar a dor do seu irmão. Olha que interessante. Então, vai nos preparando para a gente poder lidar até com o sofrimento. E é por isso que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, os olhos de ver realmente e de ouvir, para que tudo na nossa vida seja um aprendizado. Para que nós estejamos verdadeiramente prontos para dar o nosso testemunho. Hoje a gente não precisa ir para a fogueira,
para dar o nosso testemunho do nosso amor ao Cristo. Mas nós não temos coragem nem de ficar, às vezes, numa reunião inteira. A gente fica, às vezes, né, dói as costas, dói a perna, costa, né? A gente fica desconfortável. Mas nós vamos nos esforçando todos os dias. Uma vez por semana, todos vocês vêm aqui e se propõem a aprender. E a gente aprende para quê? Para exercitar, não é? Então, nós viemos aqui, todos nós, ou aqui na coordenação, ouvindo, ou nós estudando, porque a partir do momento que a gente estuda e fala, nós vamos nos cobrar do que a gente falou. E as pessoas, quando nós nos tornamos cristãos de verdade, e principalmente espíritas, né, que o nosso lema, o lema do Espiritismo é a caridade, as pessoas já nos cobram. Ué, mas você não pode fazer mais isso, você é espírita. Não é assim que a maioria das pessoas nos cobram? E é importante, é bom que nos cobrem. Fala, olha, desculpa, é assim mesmo. Mas eu tenho uma plaquinha aqui, estou em treinamento, então você me chama atenção e eu aprendo. Nem sempre aceitamos a corrigenda do outro, né? As causas anteriores das nossas aflições, é importante que a gente estude a doutrina espírita, é importante que a gente estude as obras, porque a gente vai entender que nem tudo é expiação. Nós temos a expiação, a prova e a reparação. Se a gente se decidir, nós podemos reparar rapidamente, na própria vida. Por isso que Jesus fala para a gente reconciliar com o nosso irmão enquanto estamos a caminho. Porque aí eu já reparo. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu, né, Jesus vê Zaqueu, que ele se esforça, ele corre atrás para que Jesus o perceba, ele faz a parte dele. E Jesus vai à casa dele jantar, e ele já está num processo de modificação, e ele fala, Senhor, todos aqueles que eu lesei, eu devolvi 4 vezes. A lei mandava 2. E ele tinha feito 2 vezes mais. Então ele já estava reparando, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E naquela época, os cobradores de impostos cobravam, davam uma parte e ficava com uma parte. Só que eles cobravam muito mais. Por isso que os judeus ficavam revoltados com o pagamento de impostos. Sempre os impostos, né? Então, ele já estava fazendo. Ele já estava tratando as pessoas, estava compartilhando os seus ganhos e reparando com todos aqueles que um dia ele lesou. Aí nós vamos ver na obra espírita, André Luiz nos trazendo, lá no livro Missionários da Luz, quando Alexandre está num trabalho e vai ter a reencarnação de Segismundo, me parece que é no capítulo 12 do Missionários da Luz, que Alexandre pede, né, no capítulo 11, ou no 12 mesmo, fala, olha, André Luiz, eu não estou conseguindo explicar para você a reencarnação. Então, você vai precisar fazer um curso, entender como funciona. Então, Alexandre o leva no setor de reencarnação. E lá, ele tem experiências maravilhosas que traz para nós. E uma dessas experiências são as pessoas que vêm reencarnar. Então, tem uma senhora que ela já conseguiu se reabilitar, mas ela precisa corrigir um erro que ela cometeu com os filhos. O marido era um espírito elevado,
ela era uma mãe muito carinhosa com os filhos e não corrigiu os filhos. Deixou que os filhos fizessem o que quiseram. O marido desencarna, os filhos passam a ser delinquentes, filhas, e quando eles morrem, eles vão direto para, né, um umbral inferior em sofrimento. Então, ela tem que vir e receber esses filhos. O marido dela aceitou voltar com ela, mas só que o planejamento era o seguinte: eu venho, e ela explicando para o André Luiz, eu vou, me caso novamente com meu marido, vou ter 3 filhos deficientes. A que tiver melhorzinha, que vai ser a minha filha, ela que vai me ajudar a criar os outros 2, porque meu marido morre tão logo, né? Eles ainda criança, meu marido vai voltar para a pátria espiritual, porque ele não tem esse débito. Então, ele tem outros planejamentos, outras tarefas. Ele vai vir só para abrir um espaço ali para que a lei de causa e efeito, né? De efeito aconteça. Aí, uma lágrima escorre nos nossos olhos. Uma mãe com 3 filhos, viúva, com 3 filhos. A justiça de Deus vai estar ali presente, mas tem uma mão que chama misericórdia. E como que essa mão atua? Através de nós. Para que nós, ao vermos uma família numa dificuldade dessa, a gente ajude, acolha, ajude-os a passar por essa prova, para que eles vençam. Essa é a fraternidade universal. É isso que Jesus veio nos ensinar. O outro caso de um senhor que ele, falando com André Luiz, né, aí o benfeitor fala com ele assim: olha, vê se dessa vez você consiga ser um completista. Completista? É, ficar o tempo combinado. Porque a maioria de nós somos suicidas, pelos pensamentos, pela alimentação, pela nossa conduta, né, desregrada. Você ficar lá 70 anos. E naquela época, 70 anos, né, era um bom tempo que as pessoas viviam aqui. Diferente de hoje, que 70 anos a gente está mocinha e mocinha, não é? Aí, André Luiz percebe que o benfeitor fala para ele assim: que bom que você aceitou a sugestão de ter um problema na perna. Ele fala: porque esse problema na perna vai ser a mão da misericórdia, para não deixá-lo esquecer de Deus, para não deixá-lo esquecer do que foi combinado, porque ele vai ter sempre aquela dorzinha como um despertador para procurar Deus. É a misericórdia. E a reencarnação é a maior prova da misericórdia e da justiça divina, que nos permite voltar e corrigir. Mas nesse capítulo também tem uma moça que chega lá e ela fala assim: você gostou do seu projeto reencarnatório? Porque não é igual aqui que a gente faz as coisas de qualquer jeito, né? Aí ela fala: olha, está perfeito demais, não vai dar certo. Essa já entendeu como funciona. Aí essa fala: eu preciso de um probleminha, e eu pedi para ter um problema na tireoide. Porque toda essa perfeição do corpo, né, vai me distrair. Então Deus
além de nos dar permissão de retornarmos para alavancarmos, né, moralmente, intelectualmente e misericordiosamente nos permite ter esses despertadores e que a gente reclama tanto. Ai de nós se não fossem as dores. Onde estaríamos se em algum momento de nossas vidas não tivesse doído alguma coisinha em nós, seja física ou emocionalmente? A lei de Deus é a lei de amor, mas um amor sem mácula, um amor sem as nossas imperfeições. É por isso que nós não entendemos o amor de Deus. É por isso que nós não entendemos ainda como Jesus conseguia ser tão bom. E do alto da sua flagelação, ele fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ele já tinha eliminado dele todas as imperfeições. Já era um espírito puro. E ele já entendia esse amor de Deus, tanto é que ele falava: eu e Deus somos um. No entendimento das leis. Ele veio aqui, muitos falaram, né, algumas religiões citam ele como Deus, né, sendo ali Jesus também como um Deus, e ele sendo a mesma coisa de Deus, e não é. Deus é filho, e na própria Bíblia fala isso. É filho como nós. Então, como entender o amor de Deus, se todos aqueles que Ele pega pela mão, que abraça, eu não quero ao meu lado? Mas um dia eu fui esse que precisou desse amor incondicional, dessa oportunidade de estar aqui. E a maior justiça é a reencarnação. Misericórdia. E eu convido a vocês a lerem, né, esse capítulo da parte terceira das leis morais, que é a lei divina ou natural, depois a lei de caridade e as outras leis do progresso. E nós vamos ter aqui as leis de Deus explicadas pelos espíritos fora da matéria, porque quando a gente está na matéria, aí a gente sempre coloca uma vírgula, ou um ponto, uma reticências, né, onde a gente tem mais dificuldade. Mas os espíritos nos trazem, libertos da matéria, o verdadeiro amor de Deus. Então esse é o convite que nós fazemos primeiro para nós, para a gente entender esse amor e desenvolver esse amor em nós. Não é de um dia para o outro, mas que toda vez que nós formos reagir, mas antes de reagir, que a gente aprenda a agir, que nós reflitamos para poder falar, que antes de proferirmos alguma ofensa ou alguma resposta, que nós lembremos do Cristo, que sempre que possível entremos em oração, para que a justiça seja feita, mas a justiça de Deus e não a nossa. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós fazemos um contrato com Deus e nós falamos a Deus para Ele perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então tem uma contrapartida. Precisamos fazer a nossa parte para sermos servos fiéis na obra da criação. Então, meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui estudando com vocês e que nós possamos relembrar os estudos e colocarmos em prática, exercitando. Vamos errar ainda? Vamos sim, mas vamos levantar e seguir em frente,
porque Jesus nos espera. Um grande abraço a vocês, muito obrigada, Jesus abençoe. Muito obrigada.